Olá, turma! Eu sou Kênia Cunha e estamos aqui na nossa terceira aula para falar de relações interpessoais em uma abordagem psicológica. O roteiro da aula é voltado ao tema relações interpessoais e eu vou fazer uma observação. Esse conteúdo ele não consta na apostila, então vocês vão receber no material em anexo alguns roteiros voltados para o tema da aula. E aí eu inicio perguntando, o que são relações humanas? Kênia, relações humanas é a mesma coisa de relações interpessoais? Então, o termo relações humanas, ele tem sido empregado para referir-se a relações interpessoais. Eu acredito que todo mundo já escutou aquela fala. Precisamos trabalhar as relações interpessoais no ambiente profissional ou no ambiente familiar. O que seria isso? Porque todos nós devemos ter a habilidade de lidar com o outro, de se relacionar com o outro, levando em conta a sua singularidade, a sua subjetividade. O que é isso, Kênia? Quando eu falo em subjetividade, eu estou falando na forma de ver o mundo, os valores que aquela pessoa tem. Muitas vezes, aquilo que a gente acredita que é correto, para o outro não é. A forma que eu tenho de me posicionar em uma situação, para o outro é diferente. Então, eu tenho que ter atenção, ter habilidade para lidar com essa singularidade e, consequentemente, ter uma relação humana favorável. E num grupo, quando a gente fala em grupo social, estamos falando em objetivo comum. Então, nas nossas relações, muitas vezes, a gente inicia isso através de grupos. O que é o grupo? Quando eu falo nesse termo, eu estou me referindo ao objetivo comum. Temos um grupo familiar, um grupo de clube, de vizinho, de igreja, de escola. Se eu tenho um aglomerado de pessoas com objetivos diferenciados, aí eu chamo de quê? De agrupamento social. Então, vem levar em conta essa diferença, que quando eu digo grupo, eu estou falando em objetivo comum. Agrupamento, objetivos diferenciados. Relações interpessoais, na sua definição, ela inicia falando em competência. Por que é uma competência? Porque nós precisamos ter essa habilidade de levar em conta a singularidade, aquilo que eu já falei, respeitar o espaço do outro, ver o outro na singularidade dele. E aí eu coloquei essa definição que o Hidalberto Chiavenato, ele fala muito, quando ele diz que é uma competência que o indivíduo se relaciona bem com as outras pessoas, distinguindo sentimentos pertencentes ao outro, buscando reagir em função desses sentimentos. As relações humanas ou interpessoais são eventos, acontecimentos, que se verificam no lar, na escola, na empresa e em outros locais. Então, vocês observaram que na definição tem um nome lá, sentimentos. Quando eu falo sentimentos, é que muitas vezes nas nossas relações com o outro, uma forma de se comunicar, uma ação, alguma situação pode desencadear um sentimento aversivo no outro. Talvez em você não fique constrangido, mas o outro possa ficar. Então a gente tem que ver o indivíduo também sabendo distinguir aquilo que foi favorável ou não a ele. É o que a gente utiliza muito de um modo bem popular quando diz assim, o fulano fez uma brincadeira de mau gosto. Aí o outro responde, não foi de mau gosto, eu só fiz isso. Tá, para você só foi isso, mas para o outro não foi. Então a gente tem que saber distinguir esses sentimentos nas relações interpessoais. Quando não conseguimos distinguir, muitas vezes ocorre o quê? O que chamamos de conflito. Conflito no relacionamento interpessoal. No relacionamento humano, existem as diferenças individuais. A gente já até comentou isso em sala de aula também.
no outro momento. Somos diferentes no modo de pensar, de agir, as diferenças existem, mas o importante é saber lidar com elas nos ambientes em que habitamos, em especial no ambiente de trabalho. Então todos nós sabemos que somos diferentes, isso não é nenhuma novidade, mas o que nós devemos levar em conta e treinar isso, essa competência, é o quê? É que mesmo eu sabendo que a diferença existe, eu tenho que lidar com ela em qualquer ambiente que eu esteja inserido. Cada pessoa é um ser único. Quando eu falo em conflito, eu falei anteriormente, né, que muitas vezes nas relações nós temos os conflitos. E por que esses conflitos ocorrem? Um ponto que geralmente ocorre com grande frequência são as opiniões. A forma que você vai opinar diante um conteúdo, muitas vezes ela não vai de encontro com a opinião do outro. E aí eu tenho um conflito. Os valores é aquilo que eu acredito que é correto, é aquilo que eu aprendi, é aquilo que o meu meio me proporciona. Em algumas situações vai ser diferente do outro. E aí temos um outro conflito também. As metas, no ambiente de trabalho, muitas vezes a minha meta, a forma que eu levo para atingir a minha meta é diferente da que o outro utiliza para atingir a dele. E aí eu tenho mais um conflito. A comunicação, que é muito comum, né, a forma que eu vou me comunicar com o outro. Tem pessoas que conseguem se comunicar melhor por escrita, num WhatsApp, no e-mail, numa mensagem, né? Outras não, preferem ser uma comunicação oral. Então, dependendo de cada um, né, da forma que tem uma preferência na comunicação, isso também pode gerar um conflito. Conflito não é uma briga, não significa isso, mas todo conflito envolve o quê? Diferenças. Como a gente falou de relações interpessoais em uma abordagem psicológica, eu coloco aqui a terapia cognitiva comportamental, que é uma abordagem da psicologia, onde ela diz o quê? Que aquilo que eu penso, P seria o pensamento, S sentimento e C comportamento. Ou seja, em uma determinada situação, eu tenho um pensamento, um sentimento e um comportamento. Tudo aquilo que eu faço, a forma que eu tenho de agir em uma determinada situação, ela foi motivada por um pensamento e um sentimento. Um exemplo, diante de uma situação onde eu vou encontrar um amigo na rua. Ao olhar para aquele amigo, ativa na minha memória, ele não vai falar comigo. Né? Então, na minha mente, ele não vai. Então, eu já pensei que ele não vai falar comigo. O que é que eu vou sentir? Eu vou sentir uma raiva, um mal-estar. Quando ele se aproxima de mim, eu faço de conta que não o vi. Ou seja, eu me comportei de uma forma porque isso foi alimentado por um pensamento. E se de repente ele chega e fala comigo, como muitas vezes acontece, a pessoa chega, oi Kênia, tudo bem? E aí, a forma que eu pensei, achando que ele não ia falar comigo, né, foi contrariada. Então, muitas vezes, e nós devemos ficar atento a isso, o que mais dificulta a nossa relação com o outro é porque a gente pensa determinada coisa, a gente tira conclusões e não temos evidência de que aquilo é o correto. Só que às vezes a gente chega até deixa de falar com o outro, chega a ficar com raiva, achando que a forma que você está pensando é a que está correta, certo? Então vamos ficar atento à forma de ver, vamos ampliar esse pensamento, né? Porque quando a gente amplia, a probabilidade de nós nos relacionarmos com o outro, ela fica bem maior. Essa imagem, ela demonstra alguns pontos, algumas palavras voltadas à comunicação. A comunicação hoje tem sido um elemento, né, os elementos da comunicação, um fator que tem dificultado as relações interpessoais. Se a gente for ver, de um lado eu tenho um emissor, alguém que vai emitir a mensagem para um receptor. Então, nesse momento em que está acontecendo a troca de informação, vamos imaginar,
O receptor ao lado dele tem crianças gritando, ou tem telefone, tem ruídos, né? Então, esses ruídos, esses gritos, isso pode dificultar a compreensão da mensagem que o emissor está me repassando. E aí, de repente, eu posso fazer algo que não era bem aquilo que ele queria. E aí nós temos aí um conflito. Por que que isso acontece? Por conta dos ruídos que teve, né, no processo de comunicação. Não foi algo que foi limpo, o canal é como se, por mais que eu utilizasse um telefone, né, e achei que eu estava escutando direito, mas algo me distraiu e eu não consegui pegar a mensagem da forma que ela era para ter sido. E isso dificultou a minha ação. Consequentemente, eu posso ter prejudicado o outro, ou eu posso ter feito algo que não foi acordado por conta das dificuldades que tenho na comunicação. Um ponto bem comum até, pessoas que vão se comunicar enquanto um está falando, o outro está no celular. Aí ele fica lá no celular, no WhatsApp, tá entendendo o que eu estou falando? Tô entendendo, estou só passando a mensagem aqui, mas eu estou entendendo. E muitas vezes ele não está conseguindo compreender a mensagem que o outro está querendo lhe colocar, né? E aí, quando ele vai fazer o que foi acordado, de repente não fez correto, disse, é porque eu pensei que fosse isso. E aí gera um mal-estar no outro, né? E pode comprometer as relações. Então, existem pessoas que não são capazes de praticar as relações humanas, né? A gente tem que levar em conta também que tem aquelas que têm dificuldade, seja por questões comportamentais ou também por questões mesmo de personalidade. Tem pessoas que têm dificuldade de olhar para si, olhar para o outro. Uma das dificuldades, elas não ouvem tão bem quanto falam. Tem gente que gosta de falar, fala, mas não consegue ouvir. Ou que interrompe o outro quando fala. A pessoa está falando, ela chega, ela interrompe, muitas vezes é agressiva na fala, gosta de impor suas ideias, né? Acredita que aquilo que ela pensa é o que está correto, não consegue compreender o outro além do seu ângulo de visão. Né? E isso a gente percebe que o quê? Não consegue gerar o que a gente denomina de empatia ou sensibilidade social. Por quê? Porque eu não consigo compreender o outro, eu não sei o que ele está querendo me colocar. Né? E é importante a gente perceber que a empatia ela é diferente de simpatia, de antipatia ou apatia. Né? No comportamento empático, entendo como o outro se sente e sua maneira de agir em função desse sentimento, mas não me envolvo neles. Um ponto que o próprio Chiavenato ele coloca, que ele disse que para eu me relacionar melhor com o outro, eu preciso também saber me relacionar comigo mesmo, né? A isso a gente chama de relações intrapessoal. Então, a habilidade que eu tenho de me ver como eu sou, como eu é, em que eu estou falhando, em que eu poderia melhorar. Né? Então, quando eu vejo como eu sou, como os outros são, compreender os meus sentimentos, né? Entender os meus conceitos, aquilo que eu acredito, como é que eu me relaciono com o outro, tudo isso vai contribuir para eu ter um bom relacionamento. Então, em suma, eu coloquei aqui que para que a gente possa ter um bom relacionamento dentro do ambiente de trabalho, especificamente falando, eu tenho que, um ponto é ajudar e respeito mútuo. Né? Ajudar, a gente sabe que dentro de um ambiente, dentro de um grupo, vai chegar um momento onde eu não vou conseguir ter determinada habilidade, o outro tem, mesmo que aquilo não seja a minha atribuição, mas eu também posso ajudar. Respeitando o outro, aproveitando as sugestões do grupo. Quando a gente está em grupo, a gente tem que ouvir. Né? Às vezes a gente quer impor aquilo que a ideia é aquilo que a gente acredita que é certo, mas a gente tem que ouvir o que o grupo tem a dizer. Porque mesmo sendo um grupo, temos as individualidades. Ver o lado positivo das pessoas e não só o lado negativo. Às vezes é muito fácil a gente ver aquilo que a pessoa tem de negativo, aquilo que está atrapalhando. Mas vamos ver qual o lado positivo dela, qual o lado bom dela. Evitar que os problemas pessoais interfiram. Uma briga que você teve lá com seu filho em casa não tem nada a ver com o aluno.
lá que você está lidando diariamente. Então saiba distinguir que todos têm um único objetivo, tente cumprir a sua competência, porque a partir do momento que você consegue reunir tudo isso, você consegue reunir todas essas qualidades, esses pontos que foram colocados, você consegue valorizar o outro e, por fim, facilitar as suas relações humanas. E aí eu queria dizer, finalizando a minha fala, que nem todo mundo você não vai conseguir fazer com que todo mundo goste de você, né? Não adianta a gente achar que em todos os grupos eu vou ser aceito, porque vai sempre ter pessoas que vai pensar diferente de nós. Mas isso não é algo negativo e nem crítico, ele faz parte dos nossos relacionamentos, né? Então não pense que você vai agradar a todo mundo, porque você não vai conseguir. Tá? Então, o Laí Ribeiro ele diz que a vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, então preste atenção no que você está emitindo. Então, vamos tentar valorizar as pessoas do nosso ambiente de trabalho, nos nossos grupos, na nossa família, enfim. Consequentemente, isso vai nos proporcionar uma habilidade ou um melhor na nossa saúde mental. Ok? E eu deixo esse textinho, que eu gosto bastante dele, quando diz assim: as 6 palavras mais importantes, admito que o erro foi meu. As 5 palavras mais importantes, você fez um bom trabalho. Quais as 4 palavras mais importantes? Qual a sua opinião? As 3 mais importantes, faça o favor. As 2 mais importantes, muito obrigado. A mais importante, a palavra mais importante, nós, e a menos importante, eu. Por que menos importante? Porque numa relação, você não vai levar em conta apenas o que você é, quem você é, o que você pensa, mas também o que o outro pensa, quem ele é, e como isso pode desenvolver essa relação, ok? E assim, gente, eu finalizo as nossas aulas voltada à disciplina Relações Interpessoais, uma abordagem psicológica. Eu espero que possamos nos encontrar em um outro momento e que tenha contribuído com a formação profissional de vocês.